Olá, amigos e amigas que estão nos acompanhando aí nesta série de estudos, né, sobre a revisitação das leis morais que estão lá em O Livro dos Espíritos. A nossa intenção, para quem já vem, né, estudando conosco, já tem mais de 3 meses aí, é a gente comparar aquilo que está em O Livro dos Espíritos, aquilo que Kardec comenta, pergunta, o que os Espíritos respondem, nas diferentes leis que estão ali sendo discutidas, comparar isso com os estudos sociais contemporâneos. E hoje, especificamente, nós vamos trazer aqui o nosso amigo e colaborador, o Eduardo Lima. O Eduardo, ele tem pós-graduação aí na UFMG, e ele vai trazer um pouquinho, né, desse conhecimento dele acadêmico, para a gente conseguir fazer um diálogo com o Espiritismo. E, Eduardo, eu vou te dar aí um minutinho para você se apresentar, né, até para você falar também aí das suas atividades espíritas, né, e como é que você concilia aí, né, essa atividade intelectual sua com as atividades espíritas. Bom dia, Ângela, bom dia a todos. Um prazer estar aqui, né, fazer parte desse grupo de estudos que vocês, né, estão realizando já há algum tempo. O professor Elias é uma pessoa muito cara para mim, tenho que agradecer demais o convite. Né, acompanhamos o trabalho de vocês há algum tempo, né, do professor, nosso querido professor Silinatos, o seu também. Entramos há pouco tempo no grupo de estudos, né, no WhatsApp, né. Então, para mim, vai ser uma alegria muito grande compartilhar algumas reflexões que eu tenho sobre a lei do progresso, né, especificamente, e como isso se relaciona com as ciências sociais contemporâneas. Bom, eu sou formado em História, eu tenho uma pós na área de Educação, e depois o meu mestrado e doutorado foi na área de Filosofia. Então, vou trabalhar dentro de um campo epistêmico mais próximo da História e da Filosofia, que são as minhas áreas de trabalho, né? Então, é isso. E dentro do Espiritismo, você está ligado a algum grupo, Eduardo? Apresenta aí para a gente. Eu sou o coordenador do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Não chega a ser uma instituição, eu não consigo... Estava pensando ontem, né? Eu acho que nós não somos uma instituição, nós somos um grupo de estudo, né? Pessoas... Temos um canal no YouTube, nós produzimos entrevistas, documentários, né, com pesquisadores, né, e temos vários projetos. Depois, no final, eu falo, e a turma lá disse que eu nunca falo do canal, nunca falo dos estudos. Tem uma turma nova lá que chegou e disse assim: Eduardo, você tem que não só falar do canal, como pedir que se inscrevam, né? Eu falei: eu não sei fazer isso, não, mas no final a gente faz, então, senão eles vão reclamar. Ok, então, Eduardo. Então, assim, para situar, né, quem está nos assistindo agora, a gente vai falar aí do capítulo 8º da Lei de Progresso. Eduardo, você tem aproximadamente 20 a 30 minutos, tá, para fazer a sua exposição. E, na sequência, nós vamos expressar aqui alguns comentários, né, a gente vai fazer algumas perguntas para explorar um pouco mais essa contribuição que você nos traz, tá? Então, eu vou deixar com você, fique à vontade e se sinta, né, bem acolhido aqui dentro do nosso grupo de estudo, ok? Muito obrigada já antecipadamente. Como trabalhar um tema que é muito amplo, falar da lei do progresso dentro da doutrina espírita. Depois, relacionar isso às ciências sociais em 20 minutos, né? 30 minutos, é um grande, né, desafio. Tentar sistematizar da melhor forma, primeiro, como eu entendo a lei do progresso na doutrina espírita, como a doutrina espírita veio a se formar e a pensar essa lei a partir do século XIX. Eu acho que nós temos que situar a contemporaneidade em contraste com o pensamento, né, iluminista. Então, os espíritos, eles disseram que a doutrina espírita veio quando os tempos estavam maduros. O que significa os tempos estavam maduros? Nós já tinha acontecido um progresso suficiente para que fosse possível o surgimento da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita ela já nasce dentro de uma perspectiva de evolução
de progresso. Então, com o iluminismo, nós vamos deixar de lado o antigo regime. Nós vamos deixar de lado, é preciso relembrar, o feudalismo, modo de produção econômico, né, medieval, feudal, vamos deixar de lado a monarquia, mesmo as monarquias, né, mais abertas, né, mais progressistas, ainda havia os reis absolutistas. O iluminismo ele vai propor a democracia. Então, a partir do século XVIII até o século XIX, nós vamos ter uma onda de mudanças profundas. Então, os filósofos como Kant, como Rousseau, depois Schopenhauer, já ali na época de Kardec, depois de Kardec, Nietzsche, e na época de Kardec, a Revolução Industrial. Então, havia aquela perspectiva metanarrativa de crença no homem, crença no progresso, crença na ciência, crença na capacidade humana, portanto, de libertação, de liberdade, da nossa capacidade de nos libertarmos das chagas da existência, acreditar na ciência, na produção científica, enquanto uma forma de transformar a sociedade. Então, o iluminismo ele é essencialmente uma relação, claro, da burguesia, dos vários tipos de burguesia, das várias classes, né, dos vários agentes sociais, se contrapondo ao antigo regime, ao mesmo tempo em que isso aponta para a nossa contemporaneidade, né, que nós, pedagogicamente, falamos com a Revolução Francesa. Então, no século XIX, a partir de 1857, o iluminismo, o espiritismo, ele vai crescer, surgir através do trabalho de Allan Kardec e da espiritualidade, considerando essas noções de otimismo, as perspectivas de crença na ciência, na capacidade do homem de realizar progresso, portanto, na capacidade do homem de domar a natureza, na capacidade da democracia. Os capítulos anteriores que falam, né, antes do capítulo da lei do progresso, os espíritos já vão trabalhar com a noção de cultura. Então, quando a gente fala de progresso, qual é a referência? O que foi deixado para trás? Qual é a tábua de valores que demarca algo que está progredindo ou não? A doutrina espírita, portanto, Allan Kardec vai perguntar: nós estamos progredindo? O que é o progresso? A doutrina espírita ela vai tomar, ela vai absolver, porque os tempos estavam chegados. Ela vai trabalhar com algumas perspectivas várias da contemporaneidade iluminista, crença no homem, otimismo, crença na razão, racionalidade. A doutrina espírita, Allan Kardec, ele vai absolver algumas perspectivas das ciências naturais, que é o materialismo, a experimentação, a necessidade de se fazer pesquisas, a necessidade de se trabalhar com dados empíricos. Então, a doutrina espírita, efetivamente, você compreende quando a espiritualidade fala, ela nasceu nessa perspectiva de quando os tempos estavam chegados. Porém, a doutrina espírita ela vai introduzir elementos que são estranhos ao iluminismo. Ela vai introduzir o providencialismo. Ora, existe uma intervenção na sociedade. Existe uma intervenção providencial na sociedade. Os bons espíritos, Deus, nos levam a progredir. O Espiritismo vai introduzir a reencarnação enquanto um instrumento de progresso. E o Espiritismo vai falar os espíritos vão falar para Allan Kardec que a doutrina, o homem progride através de dois fatores, o intelectual e o moral. Então, olha, o que é progredir? Allan Kardec perguntou, qual é a referência? Os espíritos vão dizer, a moral cristã. Quando eu falar a palavra moral, vocês entendam aquilo que é certo ou errado em determinada época, determinado lugar. Quando eu falar ética, vocês entendam da disciplina que estuda a moral. Então, debate ético é um debate sobre a moral. A moral ela muda em determinados locais, determinados povos, muda com o tempo. Ética, aqui na nossa conversa, vai ser o debate sobre a moral. Então,
Allan Kardec vai perguntar: o que é, portanto, uma alta civilização? Ora, nessa época de Allan Kardec, nós vamos observar já o debate sobre a cultura. O que é uma cultura? O que é uma alta cultura? Então, nós temos um recorte francês, um recorte alemão. A grosso modo, de forma geral, o homem que se cultiva, tudo é cultura, qualquer forma de se expressar, de falar, de vestir é cultura, ou cultura seria uma alta civilização? Qual é o recorte que a contemporaneidade vai trabalhar? Então, essa noção de progresso que o Espiritismo, em resumo, essa primeira parte da minha fala, eu acho que eu vou ter 3 partes. O Espiritismo ele nasce a partir de uma perspectiva que ele reúne noções do iluminismo, como crença na razão, crença no progresso, crença na ciência, crença na revolução industrial, crença na capacidade, portanto, da ciência gerar produtos que vão melhorar o ser humano, e ele introduz também elementos que são, poxa, que as ciências sociais já não estavam trabalhando. Providencialismo, moral cristã, da igualdade. Então, o iluminismo, onde é que ele se encaixa na perspectiva moral da doutrina espírita? A velha bandeira de liberdade, igualdade, fraternidade. E aí nós vamos ter os princípios da democracia, os princípios contra o antigo regime, e você coloca mais o elemento cristão da moral cristã. Então, nós vamos ter liberdade, igualdade, fraternidade, e nós vamos ter, acima disso, a moral cristã enquanto tábua de valores universais universal e atemporal. Então, o Espiritismo ele nasce no momento certo de formação, no fim do século XIX, nesse momento certo que os espíritos explicam por que é correto, apontando para o futuro. Tudo está progredindo e resta-nos saber como é que esse progresso acontece. E Allan Kardec, eu gosto muito desse capítulo, porque você nota no Livro dos Espíritos, em vários momentos, Allan Kardec questionando. Claro, o salto aos olhos que Allan Kardec não acreditava em reencarnação demorou, por exemplo, mas nesse capítulo aqui, ele coloca os espíritos em situações em que ele pergunta, ele fala, poxa, uma civilização, como é que uma civilização que está em alta marcha de progresso, de repente ela decai? Vocês não falam que nós estamos progredindo? Como é que isso pode acontecer? Depois ele pergunta, por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? No final, nós vamos retomar essas 2 questões. Então, até agora, estamos situando o que é que o Espiritismo tem em comum com o Iluminismo, o que é que ele coloca mais? Ele coloca o providencialismo, ele coloca a moral cristã, que, de certa forma, se encaixa muitíssimo bem, por isso que os tempos estavam chegados, no ambiente da época de crença na ciência, de crença no homem, de revolução industrial, em que a própria metafísica, depois de 2000 anos, estava sendo um pouco deixado de lado, em nome da física, da química, da matemática, principalmente da física, que estava desvendando o mundo a partir de Isaac Newton, de uma forma esplendorosa, impressionante. Então, as ciências materialistas, elas tinham impressionado o mundo e impressionado Allan Kardec. Bom, surgiu o Espiritismo. Allan Kardec ali, ao mesmo tempo, já contemporâneo de Schopenhauer. Nietzsche, o Geburt de Tragödie, se eu não me engano, ele é de 76, 77. Enfim, Allan Kardec desencarna. Depois do desencarne de Allan Kardec, nós tivemos simplesmente, né, a consolidação, o começo da cientificização, a formação epistêmica, a solidificação, as formações epistêmicas das ciências sociais. Nós vamos ter simplesmente ali Max Weber, nós vamos ter Durkheim, nós vamos ter o Rank, nós vamos ter na psicologia
né, o Freud, depois o Jung. Nós vamos ter, então, as descobertas da física, depois nós vamos ter Einstein. A ciência, ela, depois de Allan Kardec, ela vai dar saltos, alguns podem dizer, né, quebra de paradigmas, ou novos paradigmas que vão competir com os antigos, ou vão ficar lado a lado com os antigos, como no lado da física. Depois de Allan Kardec, nós vamos ter uma ciência demonstrando de forma gigantesca, né, mudanças gigantescas na humanidade. Então, no século XX, final do século XIX para o século XX, em 60 anos de Santos Dumont até a chegada do homem à Lua, nós vamos ter 60 anos apenas. Então, em termos de nascimento das ciências, depois de Allan Kardec, as ciências sociais elas vão começar a se formar, porém, em outra perspectiva, de forma geral, que não é iluminista. Porque, ao mesmo tempo que nós temos esse progresso científico de vacinas, de tecnologia, de chegada do homem à Lua, nós vamos ter, né, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a Nietzsche criticando a metafísica platônica, criticando a epistemologia socrática e colocando em jogo toda 2.000 anos, 25 séculos de tradição metafísica ocidental. Então, nós vamos ter, depois de Allan Kardec, a perspectiva do niilismo crescendo e tendo uma grande influência. Depois de Allan Kardec, nós vamos ter Freud, nós vamos ter Jung, como já falei, invadindo a mente humana. Depois de Allan Kardec, a Primeira Guerra Mundial, depois a ascensão do fascismo, do nazismo. Depois nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial. Então, todo o otimismo do século XVIII, todo o otimismo da crença no homem, crença na razão, crença no progresso, crença na capacidade do homem de resolver os problemas humanos, portanto, crença do homem dominar a natureza, toda essa perspectiva vai ser deixada de lado em nome de uma pós-modernidade que flerta mais ou menos com o niilismo. Então, nós vamos ter ali várias perspectivas que vão tentar, várias teorias sociais que vão tentar explicar o mundo, o materialismo histórico, no caso da história, a novela histórica francesa, né, a nova história inglesa, britânica. Só que, a partir do século XX, principalmente com influência da literatura, tendo influência da antropologia, a noção de progresso ela vai ser deixada de lado e as ciências sociais vão trabalhar com alguma forma de relativismo cultural. Essa noção de progresso vai ser questionada. Então, a pós-modernidade ela vai se opor à modernidade iluminista. Como, e no aspecto moral, qual é a referência? Ora, se é niilismo, não há referência, não existem valores absolutos. Aí, então você vai debater qual é a ética de Nietzsche, qual é a ética do filósofo, qual é a ética que há em Marx, qual é a ética que existe, no caso do campo da filosofia, que é uma coisa um pouco mais complexa da gente debater. Então, o que eu estou querendo situar é que se nós tínhamos o niilismo na contemporaneidade se nós tínhamos o iluminismo na contemporaneidade pós-Kardec, nós vamos ter a pós-modernidade que flerta mais ou menos com o niilismo. Ou seja, os valores que os espíritos trabalharam com Allan Kardec, eles vão ser deixados de lado. Não há providencialismo. No campo da história, o historiador não pode trabalhar com Deus interferindo na história. Então, quais são os valores? O que é progresso hoje? O que significa no século XXI, hoje, domingo, dizer para um antropólogo, o que significa você dizer que a sociedade está progredindo? Eu estava conversando com a professora Ângela antes, né, sobre a questão, algumas noções de progresso que existem na sociologia, mas esse debate, o que é o progresso, o que é uma civilização avançada,
quais são os valores universais e atemporais, esse debate ele continua premente, continua fundamental. Então, o que nós podemos comparar é qual é a resposta dos espíritos, como isso que é o objetivo de hoje, como isso é trabalhado na contemporaneidade. Primeira conclusão, a situação metanarrativa das ciências sociais, na época em que o Livro dos Espíritos foi lançado, ela é completamente diferente do que nós temos hoje. Embora eu tenha visto alguns antropólogos que já começam a ficar incomodados com algumas coisas que eles estudam. Ah, não, mas não podemos julgar, porque esse é da cultura deles. Enfim, vou tentar falar isso depois. Então, a primeira coisa que eu queria estar repetindo é a diferença gigantesca entre o ambiente metanarrativo epistêmico que foi produzido no Livro dos Espíritos e o ambiente que foi produzido, né, a nossa atual situação. Dito isto, deixa eu ver quanto tempo já aqui. 10h19. Dito isto, o que é que os espíritos disseram a Kardec? Ora, só duas questões. O homem orgulhoso da França, né, o europeu etnocêntrico, né, eurocêntrico, né, vai perguntar: nós somos um povo avançado? Resposta dos espíritos: vocês se acham mais avançados? Porque vocês já aboliram algumas leis severas. Hoje em dia nós estamos debatendo a tortura de novo, né? Mas vamos voltar para o Livro dos Espíritos. Vocês se acham avançados porque vocês dominaram a ciência, porque vocês se vestem bem? Todavia, resposta dos Espíritos: vocês só podem se considerar uma civilização mais avançada quando vocês tiverem deixado de lado todas as injustiças sociais, atenção, e estiverem vivendo em um mundo melhor, mais fraterno, mais justo, mais igualitário. Isso é 1857. Então, o Livro dos Espíritos já existe, não é implícito, está explícito. Debate sobre a pena de morte, debate sobre a aposentadoria, debate sobre o machismo, portanto, sobre o feminismo, sobre a tortura, sobre as desigualdades sociais. Isso está explícito. Allan Kardec pergunta, os espíritos falam. Então, o que é uma civilização que progride? Uma civilização que progride é uma civilização que caminha em direção à moral cristã, de amor, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Portanto, uma civilização que atingiu isso é uma civilização que está caminhando no rumo certo. E então, para a antropologia, só que Allan Kardec ele vai falar, só uma pergunta. De que maneira, pergunta 799, coincidentemente é uma das minhas prediletas do Livro dos Espíritos, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velado pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo, atenção, o que é contribuir para o progresso? Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, a segunda parte da minha fala e o finalzinho. Como esse progresso acontece? É importante a gente relembrar que quando o Livro dos Espíritos foi impresso e chegou à sociedade,
Em 1857, né, a primeira edição, pelo menos, nós ainda vamos ter uma sociedade escravista. No Brasil, essa situação vai ficar até 1888. Quando o livro... Então, até pouco... Então, qual é a referência? Nós podemos colocar, então, se nós pegarmos Jesus, trabalharmos com o Guia Modelo da Humanidade, vamos colocar século I. Jesus falou no século I que não existe, que todos somos iguais, todos somos irmãos. Paulo já vai repetir que em Cristo não tem grego, nem romano, nem judeu, nem escravo, nem homem, nem mulher. Em Cristo somos todos filhos de Deus. Se nós tomarmos Cristo como referência, e a moral cristã é a referência, 2.000 anos depois, 1.888 anos depois, no nosso país, Brasil, ainda existia a escravidão. Então, o que nós podemos perceber é que os espíritos falaram algo que efetivamente acontece. O progresso é lento. O capitalismo, do jeito que nós conhecemos, ele surgiu a partir da Revolução Industrial, deixando um pouco de lado, transformando o mercantilismo, e hoje em dia já o debate, que tipo de capitalismo nós estamos vivendo, se ainda é o mesmo, ou já é o capitalismo, basicamente, que vai trabalhar com a questão da virtualidade. Em 2.000 anos, ainda existe o trabalho semi-escravo. Em 2.000 anos, nós estamos debatendo, hoje em dia, infelizmente, a tortura. Em 2.000 anos, nós temos terraplanistas. 2.000 anos depois do Cristo, nós temos um movimento anti-vacina. No entanto, Allan Kardec perguntou para o Livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, olha, como é que vocês estão... Então, repito, ele questiona, como é que vocês podem falar de progresso se existem civilizações que, no auge do seu progresso, elas decaem? Os espíritos falam, você não acredita em reencarnação? Você não acredita em espíritos? Compreenda que os espíritos que fizeram essa civilização chegar a um determinado tipo de comportamento, de situação cultural, que nós estamos chamando de progresso, não necessariamente são os mesmos espíritos. Ao contrário, provavelmente não são. Então, para a doutrina espírita, a noção de progresso, ela envolve a nossa percepção de que existe um espírito imortal, individual, que progride. Nós temos um papel conosco mesmo, conosco, a nossa reforma íntima, ao mesmo tempo que nós temos um papel social de progresso na sociedade. Nós temos uma missão de melhorarmos a nós mesmos e, portanto, melhorar a sociedade na qual nós estamos vivendo. Eduardo, mas a história, você já falou, a história não trabalha com progresso da forma como você está falando, ou a sociologia, ou a antropologia, muito menos. Não existe mais a crença no progresso como nós acreditávamos na época, há 300 anos atrás. As ciências sociais não trabalham com isso. Sim, quando nós vamos explicar a sociedade, a doutrina espírita não vai deixar de lado as teorias das ciências sociais. Nós podemos e devemos explicar a sociedade com todos os ganhos teórico-metodológicos pós-Kardec. Nós podemos e devemos utilizar todos os grandes gênios, todos os grandes espíritos que trabalharam, que reencarnaram, que trabalham a perspectiva da sociologia. Porém, o que os espíritos nos dizem é: vocês têm que considerar, além das teorias da sociologia, além das teorias da antropologia, você pensa ciências sociais tendo como referência a reencarnação, tendo como referência o providencialismo, tendo como referência, portanto, toda uma perspectiva espírita, que é um elemento a mais que vai te ajudar a compreender a sociedade.
E, na moral, tenha como referência a tábua de valores cristã, do amor. Então, a doutrina espírita, para os estudiosos que querem compreender a sociedade, a doutrina espírita oferece elementos a mais, que hoje em dia não são trabalhados. Agora, já chegando perto da nossa parte final, não são trabalhados mais ou menos. Na filosofia, nós tivemos, por exemplo, o Herculano Pires, que ele estuda os grandes filósofos e procura comparar, por exemplo, o pensamento de Sartre, o pensamento de Marx, o pensamento de um Bacon, o pensamento de um Descartes, com esses grandes gênios da filosofia, qual é a relação que eles podem ter com o pensamento que os espíritos deram a Kardec? Herculano fez isso. Nós temos um Hermínio Corrêa de Miranda, que escreve livros de história, ele analisa a história do mundo, considerando os aspectos sociais, os aspectos geográficos, considerando os grandes teóricos materialistas, ao mesmo tempo em que ele introduz na história a reencarnação, o providencialismo. Ou seja, se em 2000 anos a moral cristã ela demorou 2000 anos para que a moral cristã, para que as leis, para que as instituições deixassem de lado a escravidão, quanto tempo as ciências sociais, pergunta, vão demorar para considerar a reencarnação? Ora, a sociologia vai escrever, não, vou escrever uma tese de doutorado vou escrever uma tese, obviamente, essa tese de doutorado, sobre o determinado problema social, considerando a reencarnação enquanto elemento fundamental de compreensão da sociedade. Isso vai acontecer daqui a quantos anos? Então, as ciências sociais, do jeito que nós a conhecemos, elas também são novas. E a ciência, de forma geral, 160, mais de 160 anos depois do Livro dos Espíritos, a ciência, de forma geral, ainda não aceita a vida após a morte. A ciência, de forma geral, portanto, não aceita a reencarnação. A ciência não aceita os elementos que Allan Kardec trabalhou. Então, para terminar, como é que nós estaremos daqui a 500 anos? Daqui a 1000 anos? Como é que nós estaremos? Nós teremos progredido para esse momento em que os espíritos falam para Allan Kardec de mais fraternidade. Esse governo atual, ele me permite dizer, perdoe que eu discorda, desafia a nossa noção de progresso, não é, professor? Mas como é que nós vamos estar daqui a 500 anos? Como é que nós vamos estar daqui a 1000 anos? Isso para a história não é nada. O feudalismo, ele passou ali 300 anos depois da queda do Império Romano, se formando, 300 anos ali no auge, depois 300 anos até se transformar em alguma coisa, se tornar mercantilismo. O nosso capitalismo, do jeito que a gente conhece, é pós-revolução industrial. Então, quando a gente fala em progresso, para terminar, temos que considerar o quê? Para o Livro dos Espíritos, uma sociedade que progrediu, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, portanto, é uma palavra que tem mais amor. Obrigado. Ok. Muito obrigada, Eduardo. Enquanto o pessoal aqui, né, no chat vai depositando seus comentários ou elaborando perguntas, eu queria colocar uma questão para você. A gente até conversou um pouquinho sobre ela. Na sociologia, a ideia de progresso é uma das vertentes, né, para explicar as transformações sociais. E um autor que eu tenho lido, um polonês, ele fala assim que a ideia de progresso ela é muito forte para ela ser abandonada, porque o seu contrário seria uma total desesperança no mundo, né? Então, para que eu estou aqui se não haverá progresso, né? Se não haverá aperfeiçoamento?
Só que ele faz uma crítica das utopias, né, do iluminismo, né, muita crença na ciência, né, muita crença nesse desenvolvimentismo tecnológico, que isso traria felicidade para todo mundo, e o século XX provou que não era bem assim, né, o homem ainda foi capaz de fazer 2 guerras, né, de provocar o Holocausto. Só que ele coloca o que ele chama de uma alternativa à ideia de progresso, que seria talvez algo mais contemporâneo, né? Então, não encarar mais o progresso como algo fatalista, como algo determinista, mas o progresso enquanto uma possibilidade aberta. E acrescentando a isso a ideia de agenciamento, de agência, ou seja, o progresso ele depende de uma vontade das pessoas quererem se melhorar, né? E aí ele fala atores criativos, atores inovadores, atores éticos, que as estruturas sociais sejam mais pluralistas, sejam ricas em opções. Então, você acha que essa ideia, né, renovada, né, ou readaptada de progresso diferente lá do iluminismo, ela, de certa maneira, casa também, né, com essa postura aí, essa ideia última que você apresentou em Kardec? Sem dúvida, Ângela, ela casa, porque não havia nada, né? Nós saímos de uma situação de otimismo, de crença total, de crença na ciência, de teleologia, de uma perspectiva teórica de teleologia que levava efetivamente para algum lugar, né? E aí depois, com os campos de concentração, com Hitler, com a Primeira Guerra, com a fome, etc., etc., e aí, cadê o progresso? Então, esse autor eu não conheço, mas sem dúvida, o quadro é esse. Agora, nós ficamos muito felizes porque as pessoas estão pensando, né? As pessoas estão pensando, não querem deixar de lado tudo. Não querem deixar de lado tudo. Então, isso são sinais. São sinais de que nós podemos caminhar, sim, e existem teóricos pensando sobre isso, e que nós podemos, portanto, efetivamente, continuar acreditando na humanidade de alguma forma, continuar acreditando no homem de alguma forma. Não conheço esse autor, vou procurar conhecê-lo. Assim, eu citei, né, eu vou colocar no chat, mas é esse aqui, tá? Eu não vou pronunciar porque ele é polonês, a minha dificuldade aí em pronunciar corretamente, né? Mas ele fala da sociologia da mudança social e o progresso enquanto uma das ideias presentes dentro da sociologia, tá? Assim, eu achei bastante interessante. Mas eu vou colocar aqui para você, Eduardo, a Dorivânia, vamos ver se aparece aí, ó. Ela tem uma pergunta: quais os maiores desafios para estudar o espiritismo sem a perspectiva iluminista? Será que é possível, né, abandonar toda a perspectiva iluminista? Ou dá para salvar, né, alguma coisa aí, né? O que você acha? Olha, quando nós somos espíritas, nós temos que pensar em termos de grandes ideias e grandes perspectivas de tempo. Uma das coisas que os espíritos falam para Allan Kardec, eu estou tentando responder a pergunta dela, não estou fazendo uma digressão. Uma das primeiras coisas que Allan Kardec descobre é que nós vivemos em um planetinha atrasado, tá? Como é o nome dela, Ângela? Como é o nome dela? Enfim. Dorivânia. Vou manter a pergunta aí. Uma das primeiras coisas, Dorivânia. Oi, bom dia, Dorivânia. Uma das primeiras coisas que Allan Kardec fala, descobre que nós vivemos em um planetinha atrasado. Então, na época de Kardec, havia escravidão. Na época de Kardec, as pessoas, nós não conhecíamos, né, boa parte do que acontecia no resto do mundo fora da Europa. Na época de Kardec, o capitalismo ainda não tinha chegado, o capitalismo estava ali no ápice da sua crueldade, trabalhando com crianças, trabalhando, né, com mulheres, com idosos, sem nenhuma perspectiva de legislação. Então, deixar de lado o iluminismo é deixar de lado algumas concepções que são fundamentais para a doutrina espírita.
que é a crença no mundo, que é a crença na razão, que é a crença no progresso. Então, você pode ser um espírita meio niilista, pode ser um espírita pessimista. Ah, não, Eduardo, mas eu sou um espírita realista. Ok. Mas essa situação atual nos desafia a acreditar no progresso. Mas a resposta é, sendo bem, para mim, não. Para mim, as coisas, sim, estão progredindo e resta-nos descobrir como esse progresso acontece, resta-nos compreender por que os males acontecem, resta-nos entender as chagas da existência. E a partir disso, como esse pensador polonês, sociólogo, falou, trabalhar com alguma noção de transformação social que melhora o mundo. É isso que eu penso. Muito bem, Eduardo. Aliás, sobre o iluminismo, né, eu tenho lido alguns autores que a gente chegou bem assim na igualdade, na liberdade, né? As nossas leis, de alguma maneira, atingiram isso aí, mas a fraternidade ainda está devendo muita coisa, né, Eduardo? Ainda falta algo do iluminismo que não se completou aí, né? O Elias, eu vou expor a pergunta dele aqui, o comentário, sobre a visão providencialista, né? Quando um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o rejeita de tempos a tempos a um sujeito, desculpa, né? Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Essa questão não coloca Deus a causa das tragédias, das pandemias e das guerras, visando sujeitar a humanidade ao progresso? Essa visão providencialista que está lá, inclusive, lá na época dos judeus ainda, né? Existia, né, esse pensamento de que tudo acontece a partir de uma vontade sobrenatural. O que você acha disso? Quantas horas... Eu e o professor Elias, eu não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Um dia, mais rápido do que a gente imagina, eu terei esse prazer de conhecê-lo pessoalmente. As questões do professor Elias, eu já falei para ele, nós temos que ir para um bar, começar a conversar e a noite toda tendo o prazer da companhia dele, conversando sobre o providencialismo. Não vai colocar Deus como um agente terrível, né, como lá no Velho Testamento. Não é assim que eu entendo que a doutrina espírita fala. Pensa, professor Elias. A doutrina espírita, ela entende que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que existe a lei de causa e efeito. E que, por incrível que pareça, eu acho que é ao contrário. O sofrimento, ele pode ser transformado em alegria a partir do momento em que você trabalha para o próximo. Então, as dores da existência que são causadas pela nossa má utilização do nosso livre-arbítrio, né? Pela má utilização do nosso livre-arbítrio, nós vamos simplesmente colher o que nós plantamos. Deus, que por sinal é incognoscível, né? Nós podemos imaginar a primeira bronca, né, que Kardec ele, de vez em quando, ele leva umas 2 ou 3, a primeira bronca que Kardec, né, a primeira chamada, bronca é depois, a primeira chamada que ele recebe dos espíritos, lá na questão 27, né, quando os espíritos dizem, né, não vai ser você nesse seu planetinha atrasado que vai querer entender Deus, né? E Kardec fica insistindo, que é Deus? Mas será que Deus é justo? Podemos dizer que Deus tem as características absolutas de onisciência, onipresença, etc, etc. Chega um momento que os espíritos falam, olha, você não vai entender Deus. Bom, agora, naquilo que nós podemos imaginar que entendemos, a doutrina espírita, para mim, pelo menos me apresentou um Deus mais justo, que não coloca ninguém no inferno eternamente, que não coloca ninguém no céu eternamente, um Deus que é capaz de compreender melhor do que nós mesmos aquilo que nós realizamos de certo e de errado, um Deus que sabe julgar melhor do que as nossas leis. Então, nós temos um Deus que nós podemos amar mais e que nós tiramos a responsabilidade de Deus e colocamos em nós. Porém, a equação é complexa. Sim, para fechar,
Existe um providencialismo, porque nós reencarnamos dentro daquele local social, daquele lugar social que nós devemos estar. Se nós vamos cumprir a nossa missão, é outra coisa. Então, a equação espírita, ela é complexa, ela tem vários elementos. Um deles é, sim, o providencialismo, mas nós temos aí uma margem de manobra. Muito bem. Vamos ver essa margem de manobra aqui por meio dessa outra pergunta, Eduardo. O Cosme França fala aí. A perspectiva do Espiritismo traz um certo fatalismo, um certo determinismo, ou seja, já está tudo posto, né? O progresso já está determinado onde deveremos chegar, por acreditarmos na inevitabilidade do progresso. O que você acha, essa visão aí determinista de progresso? A palavra determinista é muito determinista, né? Olha, é o seguinte, vamos... Eita, eu vou longe agora, mas eu vou tentar voltar. Nós não sabemos, para a doutrina espírita, o alfa nós sabemos um pouco, o ômega não. Né? Nós sabemos que nós fomos criados simples. Olha, só um minutinho, Ângela, só um minutinho. Olha, eu fico muito feliz que esse tipo de debate que nós estamos tendo aqui, nós não podemos ter na faculdade. Nós podemos até conversar isso numa disciplina de religião, um debate metafísico, um debate teológico, mas nós temos a oportunidade de conversarmos, levando a sério a doutrina espírita enquanto teoria social, e comparar isso com aquilo que nós temos nas ciências materialistas, é uma oportunidade fantástica. Então, eu só posso dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e que que bom que existem grupos como que vocês estão fazendo, né? Esses encontros que vocês estão propondo. Agora, voltando à questão do determinismo, né? Sim, para a doutrina espírita existe um certo determinismo que nós estamos sempre progredindo. O espírito, ele não para. Não, e nem para a doutrina espírita, nem retroage, né? Nem evolui. Ok. São princípios da doutrina espírita, que, por exemplo, em outras religiões reencarnacionistas, que não trabalham com esses princípios. Agora, isso é um determinismo? Nesse sentido, sim. Agora, é um bom determinismo, mas não é nada, esse determinismo aí não é nada fácil, nada óbvio, ele não acontece nada rápido, nós estamos ainda sofrendo muito, nós estamos ainda imersos nessa situação contemporânea de incerteza, de medo, de tortura. Então, eu acredito que existe esse determinismo. Agora, resta-nos saber melhor como ele acontece e, sobretudo, efetivar. Efetivar para que esse progresso possa acontecer. Muito bem, Eduardo. Lembrando também ao Cosme que a gente vai ter, né, um momento aqui que a gente vai falar sobre a lei de igualdade, aliás, de liberdade. Então, essa questão do livre-arbítrio, né, e do determinismo talvez seja retomada também nesse próximo estudo, né, que nós vamos desenvolver. A Regina colocou, na verdade, uma pergunta, né, é um comentário para o Rouanet, ainda vivemos no iluminismo, né, não sei se você concorda com ela. E ela também fala aí, né, que a questão desses debates, né, que nós fazemos, que às vezes não é possível, né, ser levado dentro do centro espírita. Você acha que é muito difícil falar de ciência, né, esse tipo de coisa aqui dentro do centro espírita, a maneira como ele está configurado hoje? É quase impossível nas faculdades e quase impossível dentro dos centros espíritas. Sem dúvida. Mas, assim, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu adoro o Rouanet, né? Adoro o Rouanet, tem vários livros dele, né? Tem aquele lá do iluminismo, né? A razão do iluminismo, né? Que ele vai debater. O Rouanet aí que ele, né? O Sérgio, né? Sérgio Rouanet, que ele vai falar bastante, vai debater bastante com aquele que ele vai chamar os nihilistas, né? Enfim, olha, tem duas perspectivas, né? Se nós estamos ainda no iluminismo, e é o iluminismo que faz autocrítica,
ou se nós já estamos em outra coisa na pós-modernidade. O Hannett defende que nós estamos, né, ainda no iluminismo, que está fazendo a autocrítica, né? É isso, sem dúvidas. Eu acredito que alguns valores vieram para ficar. Né? Agora, enquanto nós estamos aqui conversando no Ocidente, estamos aqui no Brasil, é preciso lembrar, né, em outros países, por exemplo, é preciso lembrar que em outros países, por exemplo, os homossexuais ainda são tratados como doentes, os homoafetivos, me perdoem, até a linguagem, ela muda também, né? Então, enquanto nós estamos aqui ainda tendo a liberdade, não sabe Deus até quando, de criticar o governo, como eu fiz e tal, tem outros países do planeta que isso é uma questão de temerosa. Então, nós temos que entender que até no nosso próprio planetinha aqui, cada país está no seu momento. Isso é uma riqueza muito grande, isso é uma noção de trabalho muito grande. Agora, as ciências sociais, aí a professora vai poder falar melhor como é que está a sociologia, mas no caso da história, as micronarrativas, essas questões, elas estão mais em voga, mas, enfim, é outra história. Ok, Eduardo, a gente já está se aproximando do final aí da nossa live. Vou te deixar uns minutinhos aí para fazer as considerações finais. Só agradecer aqui as presenças da Alzira, do Edmilson Neto, da Rose Kelly. A Rose Kelly sempre está nos acompanhando, do Antônio Sayum, da Rejane, o Rui também está sempre aí, o Alexandre Gifone, a Marta. Então, são outras pessoas que estiveram aí conosco, né? Você, então, tem esses minutinhos finais para a gente encerrar, Eduardo, e desde já eu agradeço, tá? A sua presença aqui, a contribuição do seu pensamento hoje. Bom, eu vou falar do Grupo Hermínio de Miranda e vou falar da questão do meu pós-doutorado, né? E vou me despedir depois, finalmente, né? Deixa eu anotar aqui. Bom, acreditar no progresso também é acreditar em alguma coisa que os espíritos disseram, em uma coisa que os espíritos disseram a Allan Kardec, que é um debate imenso, um debate que entra na metafísica, que entra na epistemologia, que é a questão da busca da verdade, que era uma crença também iluminista, né? Que era uma crença também iluminista, busca da verdade. Aí depois o debate é o que é a verdade. Né? Então a perspectiva epistemológica ela vai chegando na contemporaneidade. Bom, se existe a reencarnação, em algum momento a ciência vai descobrir. E não necessariamente pelos trabalhos de um cientista espírita. Se existe espírita, se existe a vida após a morte, em algum momento, a ciência vai descobrir como ficará a ciência, como estarão as configurações epistêmicas do conhecimento humano quando isso acontecer. Eu não sei. Aqueles princípios de matematização do conhecimento, pelo menos nas ciências mais naturais, duras, de matematização, de controle, de testes em laboratório, de perspectivas de predição. Se essas configurações vão continuar, se eu pudesse dizer alguma coisa, sim. Mas eu acredito que as ciências sociais elas vão se modificar profundamente. É claro que a física vai. Imagine a medicina daqui a uns 500 anos, quando a medicina começar a trabalhar não só com essa matéria, mas como espírito. Será daqui a 100 anos? Será daqui a 50 anos? Será daqui a 500 anos? Como estará o conhecimento humano quando a ciência descobrir que existem espíritos, que nós somos seres imortais, que nós reencarnamos? Pergunta que eu vou deixar para vocês. Então, no meu grupo de estudos, lá no nosso canal, né, nós entrevistamos pessoas que atualmente
já existem mais de 100 teses e mais de 200 de dissertações de cientistas e estudiosos que estudaram, né, cientistas, mas, enfim, estudiosos, que estudaram alguma perspectiva do espiritismo. Lá no nosso canal, nós entrevistamos mais de 20 já. Nós entrevistamos também artistas. Lá no canal do YouTube, do grupo Hermínio C. de Miranda, nós fazemos esse trabalho de divulgação de pesquisadores que nós consideramos sérios, que nós consideramos que ajudam no progresso do conhecimento humano. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá, eu acho que algumas coisas vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar o Marcelo Gulão, que fez doutorado sobre a metodologia de Allan Kardec. Vocês vão encontrar o Érico Bonfim, que fez doutorado estudando a psicografia da médium Rosemary Brown. Então, conhecimento humano, aqui e ali, nós estamos vendo pequenas luzes apontando para a doutrina espírita. Ora, e terminando, feita essa propaganda do meu canal, eu mesmo estou tentando aqui, né, fazer um pós-doutorado na metodologia de pesquisa de Allan Kardec. Eu acredito que eu posso dar uma contribuição interessante nessa área. Andei pesquisando algumas teses, tem pouca coisa nesse sentido. É um assunto que eu estudo há mais de 6 anos, com muita particularidade, algumas coisas que eu acho que ninguém enxergou. E, para terminar mesmo, sem dúvida, se a humanidade está progredindo, se a humanidade vai progredir, e se esse mundo que nós estamos vivendo, desse capitalismo selvagem, dessa busca materialista, em que a pessoa olha para o outro e diz, eu sou melhor do que você porque eu tenho dinheiro, nesse mundo atual, em que as pessoas pensam que são piores do que as outras porque não têm dinheiro, nesse mundo atual que ainda existe o trabalho escravo, nesse mundo atual que existem pessoas que apoiam a tortura, eu, Eduardo, estou convencido que trabalhos como esses que a EPS está fazendo são luzes que vão nos ajudar a libertar dessa situação atual, que já deveria, a meu ver, ter sido deixada para trás em nome de algo bem melhor, tá? Então, muito obrigado, feliz que nesse domingo de manhã algumas pessoas assistiram. Obrigado, estou à disposição do grupo. Fiquem com Deus e que todos nós possamos, de alguma forma, progredir. Muito bem, Eduardo. Só lembrando, né, para quem está nos assistindo aí, nos acompanhando, o nosso próximo encontro vai ser sobre a lei de igualdade. Se não me engano, eu acho que até eu mesma que estou escalada para esse tema. Mas a gente vai continuando os nossos estudos aí, né, tentando fazer esse diálogo, né, Eduardo? Um diálogo que é muito importante, né, dado esse caráter até progressista do Espiritismo, que é justamente esse acompanhamento com a ciência. A gente não tem a obrigação de concordar sempre, né, com a ciência, mas nós temos a obrigação de, pelo menos, dialogar com a ciência, né, até para o Espiritismo não perder esse caráter importante dele de racionalidade. Se nós não dialogarmos com a ciência, nós vamos estar muito longe de Allan Kardec, né? Com certeza. Pessoal, então, muito obrigada. Algumas outras questões, Eduardo, depois você entra lá no chat, tá? Às vezes você pode, surge alguma outra indagação, você pode conversar lá com o pessoal, tá bom? Lá na nossa página. Gente, muito obrigada, um bom domingo para todos e até 15 dias, quando a gente retorna com esse projeto. Até mais.